há 12 anos padecendo de uma hemorragia que assolava o seu viver. Ela gastou tudo que tinha, esperando um dia a cura receber. Mas ela não se conformou, quem sabe até pensou: não vou ficar aqui, deitada esperando a morte, ou talvez a sorte pra me acudir. Eu vou em busca do milagre, ouço que Jesus está passando aqui. Me dá licença, moço, que eu preciso passar. Com esse Jesus preciso me encontrar. Eu não suporto mais, pois sangra demais. O meu problema é grave, deixa eu passar. Ela chegou nas vestes de Jesus e tocou. Naquele mesmo instante o sangue estancou. Jesus virou-se pra ela, soube que foi ela, e então perguntou: quem foi que me tocou? Que me saiu virtude. Ela não suportou e aos seus pés prostrou. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Filha, pode ir em paz, tua fé que te salvou. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos procedendo esse estudo, sistema online, conforme falado, por motivo de viagem. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, para que possamos receber conhecimento para a nossa caminhada nessa terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos o Teu nome, meu Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo. Que a Tua presença no nosso meio seja constante, pelo poder do Teu Santo Espírito. A nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos estar estudando, meditando numa palavra até muito conhecida. Essa palavra é muito difícil a pessoa que tem algum conhecimento do Evangelho que não a tenha ouvido. Fala-se a cura de uma mulher enferma. Esse texto, ele é narrado por 3 apóstolos ou 3 discípulos, quais sejam Marcos, que nós vamos falar hoje, que está no texto de capítulo 5, versos 25 ao 34. Também é narrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 9, dos versos 20 ao 22. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versos 43 ao 48. Nós optamos para falar no Evangelho de Marcos pelo seguinte: o Mateus, ele fala numa perspectiva para o povo judeu, e é bem sabido que ali na Palestina, além do povo judeu, havia outros povos, pagãos e várias outras etnias, mas também o povo judeu, os descendentes de Abraão, os israelitas. Lucas, ele já fala bem depois, numa perspectiva para os gentios. Os gentios são todo o povo que não
descende de Abraão, não são judeus, então são gentios. E nós lembramos que lá na Palestina, na época de Mateus narrava sobre esse tema, lá existia muito gentio, talvez muito mais gentio do que judeu. Lucas falou nessa situação, quase que exclusivamente para gentio, porque o número de judeus que estava fora ali é bem menor do que aqueles que lá estavam. Mas Marcos, ele fala com um outro povo, já falava o povo grego. O povo grego é um povo mais evoluído, um povo mais bem informado, um povo letrado, um povo de uma cultura mais avançada, um povo mais inteligente. Então, Marcos fala para esse povo, um povo mais exigente, um povo mais racional, que pensa, que analisa aquilo que ouve. Então, nós vamos falar nessa perspectiva de Marcos, que falando aos gregos. Por que nós vamos falar nessa perspectiva? Porque nós sabemos que o mundo é isto, o mundo existe essa mistura, essa massa corpórea que anda pelo mundo. Vem a massa gentia, vem a massa judia e vem a massa grega. Para melhor entender, vem uma massa que vai no vão, vai, escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, vai levando essa confusão. Tem uma massa que é a massa religiosa, é a massa que tem doutrinada pela cultura religiosa. E tem uma massa mais intelectualizada, uma massa que nós chamamos de elitizada. Então nós vivemos nesse contexto dessas três culturas. Então nós vamos falar dentro da perspectiva de Marcos, porque nós vamos tentar falar para aquelas pessoas que nós entendemos, que estão procurando entender o Evangelho, pensando, buscando o entendimento do Evangelho. Não estão indo no oba-oba, estão pensando, buscando. Não é que os demais evangelhos, como narrado por Mateus ou narrado por Lucas, seja um evangelho diferente. Não é o evangelho que é diferente, é o povo que é diferente. Então, dentro da perspectiva de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 25 a 34, fala a respeito de a cura de uma mulher enferma. E ele começa assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Marcos diz aqui que uma grande multidão seguia Jesus. Nesse contexto nós vamos falar aqui. E comprimia, o apertava no meio da multidão. Então, ele faz a seguinte narrativa. A partir do verso 25 ele diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Está dizendo aqui que essa mulher tinha gastado todos os recursos que tinha
comer na busca das soluções humanas, técnicas, para a solução do problema que acometia, uma tremenda hemorragia. No verso 27 diz assim: tendo essa mulher ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Vamos analisar esse verso 27 aqui, dizendo o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, ela não tinha conhecimento de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, procurou onde estaria Jesus. Quando o encontrou nessa situação que ele já estava no meio da multidão, sendo comprimido, apertado, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as vestes. O 28 diz assim: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha, essa mulher, ela tinha uma fé, a esperança dela nos recursos que possuía já tinha se esgotado, ela não tinha mais esperança, mas ela tinha uma fé. Se ela tocasse, apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela tinha essa fé, ela tinha essa esperança. E ela partiu, diz o verso 29 assim: e logo se lhe estancou a hemorragia. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu, esse foi o ápice da fé, a comunicação espiritual. Ela sentiu a cura naquele momento. E no verso 30, Jesus não é mais a mulher, mas Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Olha a vida espiritual. Nós temos de entender que o Evangelho fala de uma perspectiva de vida espiritual. A mulher sentiu espiritualmente ser curada. Jesus sentiu espiritualmente dele sair poder. E ele diz: quem me tocou nas vestes? No 31 diz assim: responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Quer dizer, os seus discípulos, nada de espiritualidade, estavam no meio da massa, e eles de uma certa forma, eles repreendem Jesus e fazem: vês que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? De certa forma, ele está fazendo uma repreensão de Jesus. Te manca, Jesus. Está vendo que o povo está te apertando? Como é que você está fazendo uma pergunta dessa? É o nível do nosso povo, do povo que está nesse mundo, caminhando por esse mundo. Ele, porém, Jesus, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus não se perturbou com as bravatas de seus discípulos. Continuou procurando quem lhe tocou. Então a mulher,
atemorizada, cheia de medo e tremendo, cônscia do que nela se operara, cônscia de que nela operara um milagre da cura instantânea e imediata, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, esse texto é lindo. Esse texto é lindo, mas ele não pode ser apenas ouvido. Esse não é um texto para ser apenas ouvido. Mas esse é um texto para ser analisado profundamente. Nós vamos entender que o Evangelho é espiritual. O Evangelho é para viver em espírito. O que nós temos visto pelo mundo afora, essa massa misturada, que não entendem o que é a salvação em Cristo Jesus, em plena vida, em plena caminhada, andar separado. Parece que nós sentimos bem andar misturado na massa, escutando o que o mundo tem. A Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos de entender isso. Mas não é pelo radicalismo doutrinário, mas é pelo próprio sentimento. É como essa mulher, que ela, já esgotado todos os seus recursos, ela vai e toca as vestes de Jesus e ela sente ser curada. Jesus, ao ver aquela mulher tocar nele, ele sente dele sair poder. Nós precisamos viver a vida assim, a vida espiritual. Não é viver essa vida de meio barro e meio tijolo. Nós precisamos ter uma vida sem radicalismo. Nós viver uma vida com Deus, em comunhão com Deus. Procurar entender o que é o Evangelho, viver o Evangelho. Nós precisamos de sair dessa multidão. É por isso que nós precisamos de entender o que é salvação em Cristo Jesus. Porque o caminhar pelo mundo é o caminhar de todos. É aquele instante que nós nascemos e até o instante que nós morremos. Esse é o caminhar pelo mundo. Agora, a diferenciação do caminhar é que está aí. Podemos caminhar como a massa caminha e podemos caminhar na salvação em Cristo Jesus. Mas a caminhada em Cristo Jesus, e a própria palavra diz, que não somos nós que procuramos a Deus, mas Deus que nos procura. Mas quantas vezes Deus toca o nosso coração e nós relutamos em ouvir o toque de Deus no nosso coração e continuamos vivendo, buscando os recursos do mundo. Aquela mulher, ela foi feliz, porque esgotaram-se todos os recursos que ela possuía para encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Nós precisamos de ouvir o toque do Espírito Santo no nosso coração. Como que nós vamos ouvir o toque do nosso coração? Alguma coisa está má no nosso coração. Seja o nosso pensamento, seja a nossa condição, seja a nossa situação, alguma coisa está má. E alguma coisa toca individualmente em cada coração. Não manda recado, coloca no coração. Igual aquela mulher saiu de longe, ela ouviu falar em Jesus. Ela foi atrás de Jesus.
e tocou em Jesus. O Espírito Santo tocou o coração dela. É Jesus. Ela foi salva. É o que nós precisamos. Não adianta estarmos aqui andando, congregando, dizimando. E isso não é solução. A solução do Evangelho é espiritual. Se não for pelo Espírito, nós não vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Fica essa palavra para a nossa meditação, para o nosso entendimento, sabendo que não existe outro meio diferente do espiritual para a nossa comunhão, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?